Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos e o apoio aí para vocês continuarem aprendendo. Seguinte, nesse exercício nós vamos aprender a deduzir a área de um hexágono regular, tá bom? Muitas vezes em algumas provas é importante que você tenha algumas fórmulas já decoradas, né? Principalmente aqueles que querem os cursos mais difíceis. Mas em alguns momentos, algumas fórmulas elas podem ser deduzidas, como a área de um hexágono regular, tá? Então, isso pode fazer diferença na hora que você estiver fazendo uma prova de concurso, ou do Enem, ou do vestibular, para que você saia na frente de muita gente, né? Então, vamos lá. Como é que a gente pode resolver isso? Eu vou utilizar essa questão, porque a partir dela a gente consegue aqui deduzir a fórmula da área de um hexágono regular. Veja bem, o mosaico anterior é composto por um hexágono regular, quadrados e triângulos. Os lados do hexágono têm comprimento A. Se a área do hexágono é 192 raiz de 3 centímetros quadrados, a área de cada quadrado em centímetros é. Seguinte, primeiro passo. Um hexágono regular ele é constituído, ou seja, ele é formado pela união de 6 triângulos equiláteros. Então a gente vai poder representar isso aqui, ó, nessa situação. Considere aqui o centro, né, do hexágono. Eu posso aqui, ó, tracejar aqui, e dividi-lo em 6 triângulos equiláteros, tá? Partindo disso, a gente consegue deduzir o seguinte, que a área de um hexágono regular vai ser igual a 6 vezes a área de um triângulo equilátero, cujo lado mede o mesmo valor do lado do hexágono. Nesse caso, ele diz que o lado do hexágono vai ser igual a A. Então, vamos continuar com a mesma nomenclatura. Vamos aqui, então, trazer para cá, tá bom? Esse triângulo, o desenho dele. Um triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados congruentes e os ângulos internos também congruentes. Se você traça a altura de um triângulo equilátero, ela vai dividir, né, essa altura H vai dividir o lado em duas partes congruentes, onde a metade aqui de A vai ser A sobre 2. E os lados continuam valendo A. Nessa situação aqui, é possível deduzir a altura desse triângulo como? Utilizando o Teorema de Pitágoras, onde h ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado é igual a a ao quadrado. Vamos fazer, tá? Bem aqui. Por que eu preciso da altura? Para poder calcular o valor da área de um triângulo. É a área de um triângulo, é a base vezes a altura dividido por 2. Tá? Então, h ao quadrado mais a sobre 2 elevado ao quadrado é igual a ao quadrado. Transferindo esse a sobre 2 ao quadrado por outro membro e isolando h, teremos que h ao quadrado é igual a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4. Veja que eu já fiz aqui, né, a potência. Como é que resolve? A ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4. Alguns vão tirar o m e mc, mas você pode fazer direto assim. 4 vezes a ao quadrado é 4a ao quadrado, menos a ao quadrado dá 3a ao quadrado. Temos então que h ao quadrado é igual a 3a ao quadrado sobre 4. Colocando, né, raiz nos dois membros, né, porque você vai tirar aqui a raiz quadrada de ambos os termos, você vai ficar com a seguinte situação. Raiz quadrada de h ao quadrado é h, raiz quadrada de 3a ao quadrado sobre 4 é a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a altura de um triângulo equilátero é o lado vezes raiz de 3 dividido por 2. A partir disso, é possível calcular a área desse triângulo, que é a base, que é A, vezes a altura, que é A raiz de 3 sobre 2. Então, a área do triângulo equilátero, lembre-se aqui, é equilátero. A é o base, que é A, vezes a altura, que é A, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso aqui dividido por 2. Assim, a área do
triângulo equilátero vai ser a ao quadrado, raiz de 3, esse 2 multiplica com esse 2, sobre 4, tá? Temos o valor da área do triângulo equilátero. Com isso posto, nós conseguimos determinar a área do hexágono, vou até mudar de cor. A área do hexágono regular, a área do hexágono regular vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero, a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Simplificando, vou trazer mais para cá, a área do hexágono será igual a 3a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, tem aí a área do hexágono regular. Qualquer uma das duas é válida. Lembrando que também um resultado importante é a área do triângulo equilátero, que é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e a sua altura é lado, raiz de 3 sobre 2. Tá? Vamos grifar aqui. Essas fórmulas, invariavelmente, elas aparecem em algum momento em algumas provas. E elas são importantes, tá? Para você resolver algumas questões. Desculpa aqui que eu puxei aqui sem querer, tá bom? Então, agora, com isso, eu consigo resolver essa questão. Vamos lá. Veja bem, a questão diz o seguinte: o mosaico anterior é composto por um hexágono regular, quadrados e triângulos. Os lados do hexágono têm comprimento A. Se a área do hexágono é 192 raiz de 3 centímetros quadrados, a área de cada quadrado em centímetros quadrados é igual a esta fórmula a 192 raiz de 3. Ou seja, teremos aqui que 3a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 é igual a 192 raiz de 3. Você pode ir eliminando algumas coisinhas aqui, ó. Raiz de 3 vai embora com a raiz de 3, o 2 vai multiplicar e o 3 vai dividir. Ou seja, a ao quadrado é igual a 2 vezes 192, o resultado disso dividido por 3, tá? Se você fizer a continha, você vai encontrar que a ao quadrado é igual a 128. Mas eu preciso tirar a raiz? Não, porque ele pede a área de quem? Do quadrado. A área de cada quadradinho aqui, ó. Mas a área do quadrado, ó, o lado é A e o outro lado é A. Então, a área é o próprio A ao quadrado que está sendo procurado. Então, A ao quadrado que está sendo procurado e já foi encontrado. A ao quadrado é 128. Você marcaria a letra C, tá bom? Mais uma dica importante. Faça a prova com muita calma, tá? Confie naquilo que você estudou. Digo assim, confie no seu taco. Se você estudou, você vai bem, tá bom? Sucesso e boa sorte.